Rodada 31 do Campeonato Brasileiro termina e as brigas continuam pegando fogo. O resumo da rodada 31 você acompanha aqui no Comentando Esportes. Olá, eu sou Luiz Cabral e seja bem-vindo ao Comentando Esportes, um papo de torcedor para torcedor. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você esteja ouvindo. Como vocês estão? Estão bem? Animados para o final de semana? Como foi o feriado? Feriado prolongado? Você está curtindo o feriado prolongado? Me diz aí como vocês estão. Mais uma rodada terminou, aliás, né? Bom, a semana também terminou, mas mais uma rodada termina. Rodada bastante movimentada. Tá nada fácil pro nosso fogão aí. Palmeiras se aproximando mais ainda. Tem Vasco saindo. Não saindo do Vasco, saindo um pouco indo respirar um pouco, né? Não saindo da zona dos afogados, mas pelo menos colocando a cabeça um pouco para fora ali para tentar respirar um pouco. Mas o trabalho do Vasco é bem complicado. E é isso que a gente vai conversar sobre o episódio de hoje. Então eu já vou pedindo para você, se você ainda não é inscrito aqui no Spotify, se acho que você se inscreva, deixa aquela avaliação de 5 estrelas que vai me ajudar bastante. Se você me escuta também pelo Google Podcast e também pelo Amazon Music, também se inscreva. E também, em breve também estaremos no YouTube, então... se você já procurar Comentando Esportes no YouTube, já vai estar sem vídeos, mas já teremos o canal lá. Já está pronto para receber os vídeos. E também siga-nos no Instagram, né? @Comentando Esportes. E o que a gente vai aumentar um pouco mais nossa interação lá. Eu estou um pouquinho sumido lá, de vez em quando coloco os resultados e tal, por enquanto estou um pouco sumido. Mas estaremos com aquela integração YouTube e Instagram, com Spotify também. Então é isso, galera. Vamos começar com o nosso episódio de hoje. Então, vamos lá. Senhoras e senhores, a rodada do Campeonato Brasileiro começou na terça-feira, mas já vamos ligar a terça e quarta-feira, pois terça só tivemos apenas um jogo. E esse jogo foi Bahia 1, Fluminense 0. Né? Fluminense com time reserva, aproveitou o jogo para poupar alguns jogadores para a final da Libertadores. E que o time do Bahia aproveitou que o Fluminense estava poupando jogadores e venceu a partida por 1-0. É um resultado muito bom para o Bahia, para fugir da zona de rebaixamento, e também para o Fluminense um pouco ruim, porque isso já bota ele um pouco mais distante para a briga pelo título, né? Mas o Fluminense também não está focando tanto no Brasileirão, pois está focando mais na Libertadores. Por falar em Libertadores, temos um episódio especial de domingo também, relacionado à final da Libertadores. Da mesma forma que fizemos com o Fortaleza, com a final da Libertadores, da Sul-Americana, vamos ter o episódio hoje de domingo também, com a final da Libertadores. Com a final da Sul-Americana com o Fortaleza, teremos a final da Libertadores, no episódio hoje de domingo, ok? Vamos falar de quarta-feira. Então, quarta-feira, primeiro jogo da rodada na quarta-feira, Corinthians e Atlético Paranaense. Corinthians vence por 1-0. Resultado muito bom para o Corinthians, que faz ele se afastar ainda mais da zona dos afogados. E um resultado muito ruim para o Atlético Paranaense, que para buscar pela vaga para a Libertadores, uma vaga direta para a Libertadores, fez com que decaísse um pouco e perdesse um pouco de posições também com essa derrota. Internacional e América ficaram empatados em 1-1. Um resultado ruim para o Internacional que, por mais que esteja alguns pontos avançados, ainda está naquela briga da zona dos afogados também.
E o América Mineiro, um resultado, né, ou aquele resultado tanto faz, pois o América Mineiro tá lutando não adianta, não tá nem mais lutando, né? O América Mineiro já aceitou que foi rebaixado, né? Outro jogo que também já tem que já aceitou que está rebaixado é o Coritiba, que jogou contra o Grêmio. E por mais que tenha feito um grande jogo, o Grêmio venceu por 2-1. E assim, o Coritiba perdendo novamente. E um resultado muito bom para o Grêmio, que subiu de posições também. Que conseguiu empurrar o Flamengo para baixo na tabela, na qual a gente vai falar sobre ele agora também, que foi um jogo até que bastante decepcionante pelo lado do Flamengo e muito surpreendente para o do Santos, né? Mas ainda falando do Grêmio, o Grêmio foi uma grande vitória e assim o Grêmio consegue subir de posições. Flamengo e Santos foi 2 para o Santos, 1 para o Flamengo. Um resultado ruim para o Flamengo que ainda estava sonhando com o título, até mesmo com a vaga direta da Libertadores, decai muitas posições porque vários adversários diretos venceram. Então, acaba que a situação do Flamengo ficou bem complicada, né? É complicada para o Mengão queridão do coração. Atlético Mineiro venceu o Fortaleza por 3-1. Esse é um dos resultados ruins para o Flamengo, né? Já não basta a vitória do Grêmio e agora também temos a vitória do Atlético Mineiro, né? Vencendo por 3-1. E agora o Atlético Mineiro já sobe na tabela, é o quinto colocado. Daqui a pouco falaremos mais da tabela. E o Fortaleza, assim, ainda um pouco triste após a derrota para a equipe da LDU no sábado. E agora o grande jogo da rodada: Botafogo e Palmeiras. Botafogo termina o primeiro tempo vencendo por 3-1. E no segundo tempo, após tomar um gol, o Adrielson foi expulso, o Tiquinho teve um pênalti e perdeu. Dali foi uma desgraça atrás da outra para a equipe do Fogão. O Palmeiras vira o jogo para 4-3 com grande show de Endrick. Agora a pergunta que eu não quero calar: como foi que isso aconteceu, Botafogo? Como isso aconteceu? Eu não sou de comentar tanto assim sobre um jogo específico na rodada, mas, cara, como isso aconteceu? Como a equipe do Botafogo pode tomar uma virada assim, né? Sobre a questão do jogo do Flamengo, que teve o Gerson expulso e depois o Bruno Henrique foi expulso, e hoje na tarde soubemos que o Bruno Henrique pegou 2 jogos de gancho. Dá pra entender um pouco que o Flamengo jogou mal, que tava com 1 a menos, e o Bruno Henrique foi expulso no final. E o Botafogo parece que depois que perdeu o Adrielson, o time perdeu a motivação por completo. Portanto, a equipe do Palmeiras entra num grau de glória maior e agora está a 3 pontos do Botafogo. A diferença é que o Botafogo tem um jogo a menos, e a equipe do Palmeiras já tem todos os jogos completos. E com isso, o campeonato entra numa briga feroz. Ainda mais com o resultado que aconteceu ontem, que a gente já vai comentar, vai interferir muito na tabela, muito no campeonato. Então, Botafogo toma uma virada histórica para o Palmeiras e assim o Palmeiras fica muito bem. E a crise, me parece que o Botafogo entrou de crise de vez, que a situação ficou complicada. Então esses foram os jogos de terça contra o Fluminense e Bahia e quarta-feira os jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos só recapitular os resultados. Terça-feira, Bahia 1, Fluminense 0. Na quarta-feira, Corinthians 1, Atlético Paranaense 0. Internacional 1, América Mineiro também 1. Curitiba 1, Grêmio 2. Flamengo 1, Santos 2. Atlético Mineiro 3, Fortaleza 1. E Botafogo 3, Palmeiras 4. Esses são os jogos de terça.
e quarta-feira. Ontem, no feriado, não tivemos tantos jogos. A maioria dos jogos foram na quarta-feira, mas também tivemos 3 jogos, até que 2 jogos importantes, né? Cuiabá e Vasco da Gama fizeram uma partida bem abaixo, bem no estilo do primeiro turno, um jogo bem chato, meio difícil de acompanhar, mas o Vasco venceu por 2-0 com 2 gols, meio que na sorte. O Vasco da Gama, enfim, conseguiu vencer o Cuiabá, e também teve outra treta também, que a torcida estava reclamando do Davis, e o Davidson falou: eu fiz 10 gols, abaixa a bola de vocês, né? Então, outro time também está entrando em crise. Cuiabá, que situação, hein? Nossa, complicado. Já tivemos Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Vasco da Gama, agora vai entrar o Cuiabá em crise também? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Goiás e Bragantino, um joguinho bom de assistir, mas o Bragantino vence o Goiás por 2-0, e aí que eu venho dizer do resultado que vai interferir no campeonato do Botafogo. O Bragantino tem um jogo a menos e está, se eu não me engano, a 4 pontos de vantagem do Botafogo, na qual a gente vai comentar daqui a pouco. E com isso, o Bragantino já fica muito mais próximo do Botafogo. E, se eu não me engano, eu acho que o Botafogo tem um confronto direto com o Bragantino. Tenho que dar uma olhada nas tabelas futuras. Mas o Bragantino, por mais difícil que pareça, o Bragantino tem chance de título ainda. Então essa situação é um pouco engraçada, né? E com isso também o Bragantino já sobe na tabela, e assim ele continua brigando pelo título. E aliás, o Bragantino daqui a 3 jogos, vai ter um jogo contra o Corinthians no dia 5. No dia 8 tem um jogo contra o São Paulo. No dia 12 ele joga contra o Botafogo. Então já teremos o confronto direto. E antes do jogo que terá o confronto contra o Flamengo, logo depois da data FIFA. Um jogo que estava atrasado da 30ª rodada. Então é o seguinte: o Bragantino pode assumir a liderança do campeonato dependendo dos resultados que o Botafogo tiver, e vencer o Botafogo na outra rodada. Então, assim, amigos, estamos vendo a história acontecer. Então, fiquem ligados. E só para comentar rapidamente sobre o último jogo, tivemos Cruzeiro e São Paulo. Cruzeiro e São Paulo, 1-0 São Paulo, o gol do Luciano. E o São Paulo parece que vai jogando um pouco a sua má fase de lado. Vai jogando com a sua má fase para escanteio, né? Então é isso, esses são os jogos da quinta-feira. Vamos de tabelinha atualizada do Campeonato Brasileiro. Botafogo ainda mais líder, só que agora de olho no retrovisor, porque os outros estão mais perto, né? Botafogo em primeiro com 59 pontos, com um jogo a menos, que tem um jogo contra o Fortaleza. O Palmeiras em segundo com 56 pontos. O Bragantino vem em terceiro com 55, com um jogo a menos, que é o contra o Flamengo. Na quarta colocação tem o Grêmio com 53 pontos. Com 52 em quinto vem o Atlético Mineiro, que ultrapassa o Flamengo, que estava na quinta colocação. E o Flamengo está na sexta colocação com 50 pontos. Em sétimo vem o Atlético Paranaense com 49. Em oitavo vem o Fluminense com 45. Fortaleza em nono com 42. Também com 42 tem o São Paulo, mas o Fortaleza tem uma vitória a mais.
O Cuiabá em 11º, virando a página, né? O Cuiabá em 11º com 40 pontos. Também com 40 tem o Corinthians, mas o Cuiabá tem 2 vitórias a mais. O Internacional vem com 39 pontos em 13º. Em 14º, Bahia com 37. O Santos vem com 37 também, mas o saldo de gols do Bahia é menor do que o Santos, né? O saldo de gols é maior, aliás, né? Pois o Bahia tem menos 4 gols e o Santos tem menos 19, pois ambos têm 10 vitórias. E também com 37 pontos tem o Cruzeiro com apenas 9 vitórias, e é isso que diferencia dos outros 2 times aqui que estão na frente dele. Por mais que tenha mais gols feitos, tem 3 gols feitos, tem uma vitória a menos. E na zona dos afogados temos o Vasco da Gama com 34 pontos, pelo menos conseguindo respirar um pouquinho, pelo menos a 3 pontos do Cruzeiro. Lembrando que o Vasco ganhando, o Cruzeiro perdendo, o Vasco passa o Cruzeiro. E o Goiás em 18º com 32, o Coritiba com 23 e na lanterna temos o América Mineiro com 20 pontos. Essa é a tabela do Brasileirão de 2023. Agora os jogos desse final de semana, um pequeno adendo, né? A partida especial de sábado teremos a final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors. Se você não ouviu os fatos da partida e curiosidades, ouça lá que tá valendo muito a pena. Depois que você ouvir aqui, coloque lá uma coisa para você ouvir. Tem umas curiosidades muito boas para ouvir, vale a pena ouvir esse episódio extra que deu um trabalhinho pesquisar e vai valer a pena. Os jogos além desse da Libertadores às 4 da tarde, teremos América Mineiro e Atlético Mineiro, clássico mineiro, às 7h30. Teremos Grêmio Bahia também às 7h30. E às 9h30 da noite teremos Palmeiras e Atlético Paranaense. No domingo teremos Cruzeiro e Internacional. Também teremos Fortaleza e Flamengo às 4 horas da tarde. E também teremos Bragantino e Corinthians às 4 da tarde. Corinthians Coritiba e Goiás, Coritiba e Goiás fazem ao jogo das 6h30. E aí eu te pergunto, vai ter episódio na segunda-feira? Não, porque vamos fazer o episódio na terça-feira, pois terça-feira teremos, que na segunda-feira teremos Vasco da Gama e Botafogo, Santos e Cuiabá. São jogos muito importantes para ignorarmos no final de semana. E quarta-feira teremos o Fluminense e São Paulo para completar a rodada 32, pois o Fluminense jogará no sábado na final da Libertadores. E esse jogo a gente vai falar separado. E com isso, a segunda-feira, então por isso, o próximo episódio do resumo da rodada será na terça-feira. Ouviram bem? Um aviso, o próximo episódio será na terça-feira. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Novamente, se você não é inscrito e você gostou desse episódio, você considere e se inscreva no nosso canal aqui no Spotify. Prometo que no futuro vamos trazer coisas bastante legais para vocês no futuro. Vocês vão gostar bastante desse canal aqui no podcast, aqui no Spotify. Vai ter uma interação muito legal. Também peço para vocês deixarem aquela avaliação de 5 estrelas para me ajudar bastante. E também siga no Instagram, @comentanesportes. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que acompanharam. E um ótimo final de semana. E juiz, hein?
Valeu, galera. Valeu, tchau, tchau. Bom final de semana.